Põe a espada nas tuas mãos. Mulher de Deus, recebe a unção. Põe a espada nas tuas mãos. Mulher de Deus, recebe a unção. Baixa na minha presença, mulher. Baixa na minha presença, mulher. Baixa na minha presença, mulher. Deus já vencia a guerra. Baixa na minha presença, mulher. Baixa na minha presença, mulher. Baixa na minha presença, mulher. Deus já vencia a guerra. Baixa, 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 baixa. Deus já vencia a guerra. Quero um soldado na guerra, mesmo no perigo. Vai funcionar, valente, não pense em voltar. Eita, é pra balançar. Foi complicado para mim porque tem que subir e baixar muitas escadas. Dá na parte de baixo, dá na parte do meio, dá na parte de cima. Então para mim seguir subindo e baixando era difícil. Então, mas eu dou graças ao Senhor porque Deus aqui tem nos ajudado. Sei que as irmãs querem saber das nossas vidas ali no Equador, o que Deus tem feito no meio de nós outros, feito grandes coisas, grandes maravilhas. E quero contar uma das experiências. Passamos muitas experiências, querida igreja. Muita experiência. E na qual algumas delas que hemos passado, jamais podemos esquecer. Certo? Então, perigo de morte. Guerra, avião sobre a cabeça, terremoto, de tudo um pouco, né? Havia na cidade onde nós nos ubicamos, se chama Babahoyo, capital dos rios. Por que os rios? Porque nessa cidade ela tem rios que vêm de outras cidades, como Catarama, Rio Guaia e outros rios que passam por esta capital que se chama Babahoyo. E essa cidade, cada vez que chegava o inverno era o seguinte: chega no começo em dezembro. O inverno começa lá em dezembro. Quando o inverno é pesado, é bravo, quando inicia dezembro, a chuva começa a cair, aí os que trabalham no campo dizem: esse inverno vai ser terrível. Mas quando chega do 20 para lá, ou 15 para lá, e esse inverno vai ser mais ou menos, porque pode ser um pouco seco e pode cair água para produzir na terra. Então, esse ano que nós fomos viver aí, passamos um ano bonito, segundo ano 1900,
nos rios fluentes no meio da cidade. E deu um inverno pesado. Um inverno tão pesado que alagou todo o centro da cidade. Para não dizer que não ficou toda a cidade cheia, somente ficou a Igreja Católica sem água e o município da cidade. Mas ademais, tudo encheu. As escolas, colégio, tudo. Irmãos, e para nós foi difícil, porque eu nunca tinha passado um momento como esse. E teve um momento de que, quando em muitas casas, que o povo lá que não tinha terreno para construir na terra, faziam palafitas. Palafitas são aquelas casas que são construídas dentro dos rios, que dentro de cima da boia, né? Então, as águas baixaram um pouco, eu já não foi que eu passei, que contei. Passei um momento muito difícil nessa cidade quando chegou esse inverno, de uma tal maneira que as águas ficavam na cintura, do joelho para cima era água. Dentro da minha casa era nas pernas, ficava no joelho, vamos dizer assim. E as coisas que teníamos que trepar onde pudermos. Mas, quando foi para mim, foi muito difícil. E não foi o primeiro inverno que eu passei. E quando nós outros saímos de um lado a outro, procurando, Senhor, nós um quarto aí para que possamos aguilar para nós outros viver aí, acha que varre as águas, acha que segue as águas. Nos aqui no quarto, e não havia, tudo estava cheio, as escolas estavam cheias. Eu não queria ir para a escola porque a gente do subúrbio, vamos dizer assim, da zona roxa, não sei, vermelha, vinha para as escolas com suas roupas, com tudo, e se instalava dentro das escolas, que era o primeiro andar. Eu digo, eu não posso levar minhas criaturas para se mesclar no meio dessa gente que eu não conheço. E eu digo, Senhor, tenha misericórdia, provei. Quando eu quero adiantar bastante para onde eu quero chegar, bueno, daí minha esposa foi por lá, nada, Marlene, nada, eu digo, Deus meu, Senhor, vou fazer uma tentativa, por favor, te peço, Senhor. Isso chorando, angustiado, já não podia nem passar um pedaço de pão na garganta, porque teria uma nostalgia, teria uma dor da minha alma, tudo cheio de água dentro de casa. Até para você ter uma ideia que o excremento boiava dentro da casa, imagina, foi horrível. Mas eu disse, Senhor, por favor, ajuda-nos a encontrar uma sala. Quando eu disse, quando já baixei para o cemitério, não encontrei nada, porque na saída da cidade, o cemitério, eu digo, agora vou rio acima. E fui por dentro da cidade caminhando, pedindo a Deus direção, pisando no dentro para não cair em nenhuma alcantarilha, né? Que às vezes tem cantarilha aberta. E aí fui subindo, enfrentando as águas, e cheguei já no final da rua, ou seja, onde terminava a cidade, olhando para cima, Deus meu. Aí tinha assim, esse quarto, eu digo, a minha oportunidade. Aí comecei a chamar, Ave! Ela saiu de casa, aqui do seu de casa. Aí ela disse, Ave! Ave! Então saiu uma jovem e disse assim, diga, senhora. Eu digo, ai, que quarto de aluguel? Ela disse, se tem, mas não é para lugar para a família. Está o dono da casa? Sim, está. Ele saiu, mas já chegaram aqui, eu disse, olha, eu vou dizer ao meu esposo que veio, eu vou dar a ubicação, porque eu necessito de urgência, porque estamos dentro da água. Ela disse, está bem. Aí eu disse, vai, aí expliquei ele foi com o pastor Marco, que estava trabalhando conosco, e foi, quando chegou lá, encontrou o homem e fez, alugou 2 quartos, né? Um para cozinhar e o outro para dormir. E o que podemos levar aí? Botellão de água, 2 copinhos, prato, uma cozinheta, né? Não sei, cozinheta, ou fogãozinho desse pequeno portátil de gás. Levei 2 bocas para cozinhar um arroz, qualquer coisa, né? Para morrer de fome, e as tendas, tudo fechado. Porque o povo estava assaltando, quando não tem alimentação, o povo está assaltando as tendas, está bem a palavra, né? Vendas, as vendas, e estava tudo fechado. Quando nós não teníamos alguma comida em casa, levamos, irmãos, aí passou minha dor, porque já fiquei obrigada. Quando as águas baixaram, chegou um missionário americano procurando minha esposa. Eu estava tudo em paz, minha esposa lá. Via Benigna, chegou naquele país, no ano com o missionário Severino Joaquim.
Severino Joaquim foi o primeiro missionário de Abreu Lima que chegou ao Equador. Ele passou pouco tempo, ele passou 1 ano e 6 meses no Equador. Severino só passou 1 ano e 6 meses. Porque o missionário Severino Joaquim disse lá nos Evangélicos equatorianos, porque o pastor Severino Joaquim, quando foi ao Equador, ele trabalhava no sindicato. Aqui no Recife, ele era presidente e secretário do sindicato. E os irmãos lá no Equador disseram que ele pensava que a obra de Deus lá era como no sindicato. Aí se chocou e foi muito complicado. Enquanto os irmãos, e chegou o momento que o Senhor Joaquim desmaiou no corpo. Ele estava pregando e caiu, como caiu. Por quê? Porque na luta foi muito forte. Está entendendo? E o missionário, para chegar no país estrangeiro, a primeira coisa é ter que compreender a língua. E a segunda, entender as leis do país. Porque senão se choca, porque a lei do Brasil é uma, do estrangeiro é outra. Mas Deus nos deu vitória, nos deu bênção. Minha esposa disse que ele foi aberto a 2 igrejas. Sim, foi. Vou contar rapidamente para vocês, tá bem? Como foi o processo, tá bom? O processo foi assim. No Equador chegou um missionário do São Paulo, de um lugar de São Paulo que se chamava Laje. Lá de São Paulo estava um missionário, o nome dele era Josué, já por vir do Senhor, Josué Pereira. Esse missionário abriu uma igreja lá, chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus Equatoriana. Abriu essa igreja. E quando abriu essa igreja, aí veio Abreu Lima. Ele supo que Abreu Lima estava na chama de missão, há 50 anos atrás, quando o pastor Isaac estava decidido enviar missionário para os estrangeiros. Aí o missionário Josué Pereira teve em Abreu Lima e pediu ao pastor Isaac que mandasse um missionário para Equador. Aí foi quando o pastor decidiu mandar Severino Joaquim para o Equador. Severino Joaquim foi para uma cidade chamada Milagro, uma linda cidade. Ele trabalhou ali em Milagro, mas ele só passou em Milagro 1 ano e 8 meses, nada mais. Daí foi quando surgiu este problema com ele. Bom, por que foi o problema? O problema foi o seguinte, é que ele começou a trabalhar muito animado, muito animado, ele era animado mesmo, ele foi dirigente da campanha evangelizadora aqui em Abreu Lima e foi muito animado. Tinha uma igreja lá que estava fechada porque não tinha mais irmão, o pastor trabalhava e tal, estava a igreja fechada. E como viu aquele Severino Joaquim, aquele força, diz no Equador, cuidado, mas diz no Equador, quando ele é muito animado, diz com aquela pica, aí diz assim, a pica, ele manda, tem uma pica para trabalhar. Aí Severino Joaquim tinha aquela pica para trabalhar, aí eles achou bonito a maneira de trabalhar o brasileiro, aí se uniram a Severino Joaquim. Quando se uniu a Severino Joaquim, aí a igreja de Abreu Lima deu dinheiro, ajudou, e Severino Joaquim reformou toda a igreja e deixou um brinco. A igreja quedou uma boneca. Aí eles se invejaram, mas Severino cometeu um crime. É que lá no Equador, hoje já está modificado, mas no Equador, naquela época, um estrangeiro não pode dar um poder a um equatoriano. Um estrangeiro não pode dar uma procuração ao equatoriano.
era proibido, era um crime, porque ele era estrangeiro e o equatoriano era nativo. Esse menino, com aquela vaidade, que ele era muito vaidoso, que Deus não tem em sua glória, mas era verdade, estou dizendo, ele era muito vaidoso, ele, com aquela sua vaidade, ele não quis se sujeitar às autoridades. Eu vou contar a história para que vocês saibam a história também da igreja, como surgiu. Aí ele não quis se sujeitar à autoridade da igreja equatoriana. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Equatoriana tinha um presidente, que todo presidente, para ser presidente, tem que ser nacional. Hoje eu já sou presidente lá, mas porque eu me nacionalizei. Eu tenho doble nacionalidade. Aqui eu sou brasileiro, no Equador eu sou equatoriano. Quando eu saio do Equador, eu apresento um passaporte equatoriano. Quando eu entro no Brasil, eu guardo o equatoriano e apresento um passaporte brasileiro. Quando eu sair daqui, eu apresento meu passaporte brasileiro. Quando eu entrar no Equador, eu apresento meu passaporte equatoriano. E assim é a lei. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Fue el Señor. Aleluia, Jesus. Esta porción bíblica nos habla acerca de dos tiempos de gobernación.